Bom dia, então seguindo a aula sobre esporte da mente e hoje entrando mais a fundo do assunto xadrez, eu vou explicar um pouquinho sobre o xadrez chinês e depois eu vou falar sobre o xadrez normal, tá? Então o xadrez chinês, ou ainda xadrez elefante, ele é um jogo que partilha raízes com o xadrez ocidental. Então a ideia principal é que o tabuleiro é o palco de batalha, né, de dois exércitos, cujo objetivo é capturar o general adversário. O Xiangqi é mais dinâmico que o xadrez ocidental, pois a barreira de peões é muito reduzida, e também por conta dos canhões e uma das pedras do jogo, saltar para fazer capturas, o que transforma numa ameaça logo no início, sem a necessidade de abertura de outras peças. O nome xadrez chinês ou Xiangqi ele é utilizado para jogos de tabuleiro desde a antiguidade. A versão que conhecemos hoje é similar ao shogi e ao xadrez supostamente partilha de um ancestral comum com esses dois jogos, que é o chaturanga. O Xiangqi se disseminou em diversas regiões da Ásia sujeitas à influência chinesa. No sul, ele começa a ser jogado na Birmânia, no Laos, no Vietnã e no Camboja. Dali atingiu a Tailândia e a Malásia e atravessou para a ilha de Java, na Indonésia, onde foram encontrados vestígios do jogo. A Coreia desenvolveu uma variante chamada Yanggi, ou xadrez coreano. Existe uma versão japonesa chamada Shoshi, e as diferenças entre o xadrez chinês e o japonês são tão grandes que especialistas no Japão não acreditam que ele tenha vindo diretamente da China ou até mesmo da Coreia. Tá? O formato do tabuleiro, as peças e os discos marcados com um ideograma identificador são posicionadas nas interseções das linhas, como lá no Go, que é o jogo que eu falei na aula passada. São usadas as cores vermelha de um lado e azul do outro, ou preto do outro. Ou pode ser preto azul e a outro lado é vermelho. O tabuleiro possui 9 linhas de largura e 10 de comprimento, dividida no centro por uma linha denominada de O Rio. Cada lado tem seu palácio, um retângulo de 3,3 linhas, com 9 posições encostadas na lateral oposta ao rio e alinhada à coluna central. Tá? Seguindo as regras, segundo as movimentações das peças. Então temos a peça chamada general. Eles são, na verdade, generais militares, embora sejam equivalentes ao rei no xadrez. O general começa o jogo dentro do palácio, na interseção central do lado inferior. Ele pode se mover-se vertical ou horizontalmente e nunca pode deixar o palácio. Um jogador não pode executar nenhuma jogada que deixe os dois generais frente a frente na mesma linha, sem intervenção de outras peças. Esta é uma característica muito importante no jogo, uma vez que o general costuma ajudar a fazer o checkmate, especialmente quando muitas das outras peças já foram trocadas. Temos o guarda, que são chamadas de guardas, mas também podem receber a denominação de assistentes ou mandarins. Eles são colocados à esquerda e à direita do general, só se movem uma casa na diagonal e não podem sair do palácio. Tá? Temos o ministro ou o elefante. Essas peças elas são dispostas uma à esquerda do guarda e outra à esquerda do guarda e outra à esquerda à direita do guarda da direita. Tá? Eles movem-se exatamente 2 casas na diagonal e não podem pular as peças que estiverem no caminho. Seu propósito é estritamente defensivo, já que não podem atravessar o rio. Temos o cavalo, né, muito semelhante ao cavalo do xadrez ocidental. Seu movimento é de uma casa na horizontal ou na vertical e depois um ponto na diagonal, afastando-se da posição inicial, não podendo saltar entre outras peças. Temos o carro, que é parecido com a torre no xadrez. O carro desloca-se e toma as peças numa linha reta, horizontal ou vertical. Os 2 carros começam o jogo nos cantos do tabuleiro. Temos o canhão, tá? São 2 canhões, ficam na fila atrás dos peões e à frente dos cavalos. Os canhões eles movem-se como os carros, mas para tomar as peças com o canhão existe uma exigência. Deverá existir uma peça, amiga ou inimiga, entre o canhão e a peça a ser tomada. O canhão ele move-se então para que essa posição e captura a peça. São muito úteis quando existem muitas barreiras. Então no início do jogo, mas perdem rapidamente a eficácia quando existem menos peças no tabuleiro. E por fim temos o soldado e o bandido, né?
ou bandido. Cada jogador tem 5 soldados ou bandidos. São colocados em posições alternadas, uma fila atrás do limite do rio. Move-se e capturam para frente, mas cruzando o rio podem se mover se sua captura da horizontal. Uma vez que dentro do castelo adversário, podem se mover se capturar na linha diagonal, desde que para frente. Quando atinge o limite oposto do tabuleiro, não são promovidos, mas passam a se mover para os lados. Né? Então, o xadrez chinês, diferente do xadrez ocidental, ele tem o tabuleiro e algumas peças incluídas, né, diferentes. Temos esse desenho do rio dividindo os dois lados, né, então que implica o jogo ficar mais divertido e também até mais difícil, beleza? Então partimos agora para o xadrez ocidental, tá? O xadrez, ele é considerado o jogo mais popular do mundo, praticado das mais diversas formas, seja pessoalmente, online ou até por correspondência, por milhões de pessoas ao redor do mundo. O ex-xadrista, que é o jogador de xadrez, ele mistura arte e ciência durante a partida, e começa com as aberturas, o meio-jogo e os finais. Com o jogo de estratégia e tática, a sorte e o azar não têm vez no jogo de xadrez. Então, como objetivo do jogo, o final é dar checkmate. Essa situação ocorre quando o adversário não tem mais saídas para salvar o rei. Então essa é uma situação bastante rara em jogos profissionais, pois os jogadores eles têm a possibilidade de desistir da partida caso prevejam uma derrota iminente. Lá em 2001, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu o xadrez como esporte, né, instituindo sua própria Olimpíada e campeonatos de mundiais em diversas categorias. Voltando um pouquinho lá na história, sua origem é de um jogo chamado chaturanga, assim como xadrez chinês, nascido na Índia no século VI. As regras eram diferentes, mas ele se difundiu pela Pérsia no século VII e em seguida ficou conhecido pelo mundo islâmico após a conquista da região pelos muçulmanos. Nesse momento, as peças permaneceram quase as mesmas, mas o nome mudou para Shatranj, e no século X ele já era conhecido na Península Ibérica e estava disseminado em toda a Europa. Mais ou menos em 1200 as regras começam a mudar e em 1475 o jogo foi constituído como conhecemos hoje. Então foi na Itália que os movimentos das peças foram consolidadas e logo o resto da Europa aderiu às mudanças. Com as novidades começaram os estudos enxadrísticos. Né? A França ela dominou o esporte no século XVIII com os principais mestres. No século XIX, as entidades e competições começaram a surgir. Então, o primeiro torneio se deu em Londres, em 1851, e a partir daí diversos mestres começaram a variar e criar novas estratégias para desenvolver o jogo. Algumas regras são o seguinte: como na regra geral, é necessário respeitar a movimentação de cada peça e o objetivo do jogo é dar o checkmate no adversário, o que acontece quando o rei oponente não encontra nenhuma lance de fuga, defesa ou ataque para poder anular o cheque. Durante a partida, quando o rei de um enxadrista é ameaçado por uma peça inimiga, é dito que o rei está em xeque. Nessa posição, um enxadrista tem que mover o seu rei para fora do perigo, capturar a peça adversária que está efetuando o cheque ou bloquear o ataque com uma de suas próprias peças, sendo que esta última opção não é possível se a peça atacante for um cavalo. Então, pois tal peça pode saltar sobre as outras peças adversárias. Não é obrigatório dizer cheque ou checkmate quando a situação ocorre. Um dos principais movimentos é a captura, quando uma peça se move sobre a casa que estava uma peça do oponente e esta sai do tabuleiro. Né? Então, existem 3 lances que podem ser utilizados. O roque é que junta a torre e o rei caso eles não tenham sido movidos e se a casa entre eles estiver livre. Temos a captura em passant, quando um peão toma o outro peão oponente em seu primeiro movimento, e caso ele ande 2 casas, é a promoção. Obrigatório ao peão que, ao alcançar a 8ª fileira, deve ser promovido a cavalo, bispo, torre ou dama da mesma cor. O tabuleiro e as peças. O xadrez ele controla 16 peças, brancas ou negras. São 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. O tabuleiro possui 8 fileiras e 8 colunas, totalizando 64 casas. Tá? O relógio de xadrez é opcional, mas é obrigatório em disputas oficiais. Aí eu vou falar sobre cada peça e sobre cada movimento que ela pode fazer. Tá? Temos o rei. O rei ele move-se
para todas as direções pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por jogada. Temos a rainha, que também chamada de dama, é a peça mais versátil, pois pode se mover pelas colunas, fileiras e diagonal. Temos o bispo, que move-se livremente pela diagonal, mantendo sempre a cor da casa. Temos o cavalo, que ele movimenta-se sempre em L, uma casa para o sentido e 12 para o ângulo reto no sentido inicial, ou vice-versa. É a única peça que pode pular outras peças, tanto as suas quanto as adversárias. Temos a torre, que ela movimenta-se livremente em direção reta, e o peão, que ele movimenta-se apenas uma casa para frente e captura peças apenas da primeira casa diagonal superior quando ele muda de coluna. Caso uma peça fique na frente do peão, ele será impossível movê-lo, já que ele não pode ser movido para trás. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se em uma ou duas casas a critério do enxadrista. E eu vou falar agora sobre as etapas da partida, tá? Que são o seguinte. Temos a abertura, que é o conjunto de movimentos iniciais, né? E estrategicamente, as aberturas e defesas, elas visam o controle do centro, né? Que é controlar as casas centrais, que permitir que as peças possam ser movimentadas para qualquer parte do tabuleiro. Temos o desenvolvimento, que é a posicionar as peças, em particular os bispos e os cavalos, em casas chaves, exercendo muita influência no decorrer da partida. Temos a estrutura de peões, que é evitar fraquezas na estrutura de peões, tais como os peões dobrados, isolados, atrasados ou presos. Temos o segurança do rei, que é manter as condições para que o roque seja possível. Aí temos a parte do meio jogo, que é quando o desenvolvimento da abertura e das defesas acontece, uma nova etapa começa e principalmente os ataques ao rei oponente. Outra importante movimentação do meio jogo é reduzir o material disponível e ressaltar as vantagens deles para entrar na fase final da partida. E esse processo é chamado de simplificação. Tá? Aí temos o final da partida, né, que é a fase que sobraram poucas peças, e durante o final os peões se tornam mais importantes. Então neles a promoção de peão a rainha, assim que a oitava fileira alcançada é possível. Então o rei, que foi protegido durante todo o meio jogo, agora deve ser trazido ao centro do tabuleiro, onde poderá proteger seus próprios peões, atacar peões inimigos e limitar os movimentos do rei oponente por meio da oposição quando ele o persegue. Mantendo uma casa de distância e vantagem do momento de ataque, essa posição é uma desvantagem causada pela obrigação de efetuar um lance e é um fator importante nas finais. Tá? Os finais são classificados de acordo com o tipo de peças que sobraram no tabuleiro. Né? E algumas táticas e estratégias. É um mundo quase infinito, né? Então, com diversas atitudes e possibilidades, a estratégia no xadrez define modos para se atingir objetivos de longo prazo durante uma partida. A tática ela se encontra em manobras imediatas no tabuleiro, então elas não podem ser totalmente separadas, uma vez que o objetivo estratégico não atingido, principalmente por meio de táticas, enquanto a razão de ser das táticas é baseada em uma prévia estratégia de jogo. Tá? E finalizando, algumas curiosidades sobre o xadrez. Tá? Então o xadrez ele surgiu por volta do século V na Pérsia, né, e o atual território do Irã. O Império Islâmico dominou a região no século VII e ajudou a popularizar o xadrez no resto do mundo. Então, uma antiga lenda sobre o xadrez conta que o rei hindu estava muito triste por conta da morte de seu filho, então nada conseguia alegrá-lo. Então, até que apareceu na corte um jovem chamado La Sucessa, que trazia um novo jogo que desenvolvia a paciência e a prudência, que seria o xadrez. Na Europa medieval, o xadrez adquiriu traços mais próximos do jogo atual, incorporando figuras do imaginário medieval na época, que era o rei, a rainha, o bispo, a torre, o cavalo e o peão. Um tabuleiro clássico de xadrez é um quadrado dividido por 64 quadrados, na qual movem-se 32 peças entalhadas, 16 brancas e 16 pretas. Tá? Temos o checkmate, que é uma expressão do jogo de xadrez que significa que o rei está morto, né? E ela vem da frase persa charmate. Beleza? Na Romênia, não só o xadrez é uma disciplina obrigatória, como 33% da população, da nota de matemática dos alunos depende do desempenho no jogo.
Então, e grande jogador do século XIX, o austríaco Wilhelm Steinschmidt, foi internado em um asilo para doentes mentais e chegou a dizer que jogara e ganhara uma partida de xadrez contra Deus. Então, o xadrez é um jogo bastante importante, e precisa de bastante habilidade mental e tática para conseguir realizar esse jogo. Tá? Então, resumindo, o xadrez chinês ele possui 2 exércitos, Ele é mais dinâmico do que o xadrez ocidental. Ele foi introduzido na Ásia, também é jogado no tabuleiro, e com algumas regras e movimentações de cada peça. E lembrando que o xadrez chinês e o xadrez normal, o tabuleiro é diferente, pois o xadrez chinês ele possui um rio dividindo os dois lados dos jogadores. O xadrez é o jogo mais popular do mundo, Ele é a mistura da arte com a ciência, Sua origem é lá na Índia e era chamado antigamente de chaturanga, tá? Com algumas regras específicas, tabuleiros e as peças diferentes do xadrez chinês, mas já adaptadas e já mais simplificadas, E o movimento de peças é de acordo com a importância das peças. Beleza? Então é isso, 7º ano. Fechamos aí os esportes da mente com o xadrez, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição.